Olá, graça e paz. Vamos começar o culto de hoje, desse domingo. Lembrando a você que hoje nós celebraremos, como você pode estar vendo, está separado o pão e o suco de uva. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Santo e amado Deus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, pelo dia que nós chamamos de hoje. Esse presente que o Senhor nos dá, tempo presente, que é um presente nas nossas vidas. Senhor, nós colocamos as nossas preocupações nas tuas mãos, nós queremos declarar desde já, Senhor, que seja o ocupar do teu Espírito da nossa vida, a presença, a sua presença, Espírito Santo de Deus, a preencher a nossa vida, preencher o nosso coração, preencher a nossa alma, nossa mente, nosso espírito, vai assim enchendo essa casa, essa moradia com a sua presença, Senhor. Nós sejamos tomados, nós sejamos absorvidos pela tua presença, Espírito Santo, nós sejamos cheios pela tua presença, para que nós possamos ocupar espaço, para que nós possamos ser usados como vaso, como canal, na posição estratégica, na posição a que nós somos chamados, na posição que o Senhor tem eleito as nossas vidas. Espírito Santo, desde já eu te peço clareza, para que nós possamos nos posicionar, agirmos, falarmos, realizarmos, sermos usados, para que a tua obra, Senhor, seja realizada através da nossa vida. No poderoso nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala assim: mas ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Glórias a Deus por esse versículo, glórias a Deus por essa ministração dessa palavra. Aqui Jesus está falando a respeito de o Pai que está em secreto, vê em secreto, nos dará a recompensa. Esses três pontos principais que eu quero compartilhar com você na abertura desse culto de hoje. O Pai que está em secreto. Não é que porque a gente não consegue ver a Deus com os nossos olhos naturais que Ele não existe. Deus existe, mas Ele está em secreto. Mas quando a gente busca o Senhor Deus com o nosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Ele se revela a nós. Ah, pastor, quer dizer então que você já viu a Deus com seus próprios olhos? Não. Até mesmo porque com essa estrutura que eu tenho, como todo ser humano, se Deus se revelasse a essa estrutura, eu seria consumido pela glória de Deus. Tamanho é, se Deus se revelasse a essa estrutura que eu tenho, eu seria consumido pela sua glória. Tamanha é a glória de Deus. Imagina Deus se revelando ao seu servo. Eu virava nem pó, menos que isso ainda, instantaneamente. Mas Deus se revela através das atitudes das pessoas. Deus revela através das maravilhas que Ele realiza na natureza, do sol que se levanta, o sol que se põe, a lua que se levanta e se põe, e aí vai por diante. A gente tem as estações, a gente tem as flores, a gente tem os frutos, a gente tem as árvores, a gente tem todos os animais, enfim. É muito fácil ficar falando aqui daquilo que Deus fez. E em tudo aquilo que Ele fez, é muito fácil a gente enxergar e visualizar a sua glória. Então, o Deus que está em secreto, e quando a gente fala com Ele que está em secreto, Ele nos vê em secreto. Quando nós estamos no nosso secreto, por mais secreto que seja, nós não estamos escondidos de Deus. E é nesse secreto, estar nesse ambiente secreto, esse ambiente de intimidade, esse ambiente que eu não preciso ficar falando para outras pessoas ouvir, a não ser o próprio Deus. Esse ambiente que eu tenho uma audiência de uma única pessoa, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor convida você a visitar esse lugar secreto que é só seu e dele, esse lugar de intimidade que você tem
pelo convite do próprio Deus a você estar lá, a você colocar suas petições, a você colocar lá. É tão fácil falar de pedido, né? A você falar dos teus agradecimentos, a você fazer elogios a Deus por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, por aquilo que pelos olhos da fé você vê que Ele vai fazer. Aquele que está secreto e que te vê em secreto, Ele recompensará a sua vida. Eu não sei qual é a recompensa que você precisa. Recompensa é uma palavra forte, né? Mas recompensa você pode entender como resultado que você tem buscado. Resultado que você precisa obter. A recompensa, quem que é capaz de avaliar a recompensa que eu tenho? Imagino, não vou dizer assim direito, mas que faz sentido eu receber. De repente você tem trabalhado, tem se empenhado e você está precisando de ter um determinado resultado, uma recompensa pelo teu empenho. O Deus que eu sirvo, que eu creio, que é o mesmo Deus que você serve, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele que está em oculto e que no oculto vê você. Ele vai dar a você a recompensa que você tanto precisa. Todos nós precisamos de recompensa, amado. Todos nós precisamos de resultado. No dia, na semana, no mês, a gente tem que ter resultado. Porque sem resultado, como é que faz? A vida é um estabelecimento aí de muitos resultados. Nós vamos aí estar falando a respeito de um embate celestial, um embate espiritual, em que muitos podiam questionar qual seria o resultado. Essa vai ser a palavra de hoje. Muitos poderiam questionar qual que era o resultado, qual que seria o resultado. Ou muitos poderiam até ter a certeza no seu espírito, na sua vida, de que haveria um certo resultado. Mas Deus interfere nessa história que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus trabalha nessa história e traz um resultado diferenciado, justamente por causa da presença dEle. O Deus que no secreto está, que no secreto te vê, vai trazer a recompensa para a tua vida. Pai amado, mais uma vez, nós queremos, na tua santa presença, Senhor, te agradecer. Te agradecer pela tua palavra que é alimento para a nossa vida, te agradecer pela tua pessoa e a tua presença, Espírito Santo de Deus, que nos instrui, que nos direciona, que nos traz esclarecimento, que nos dá discernimento para nós tomarmos as decisões do dia a dia e realizarmos e fazermos aquilo que vai trazer resultado para a nossa vida, essa recompensa, conforme a sua palavra fala, Senhor. Conduz o teu servo, conduz a tua serva nos caminhos, nas veredas que vão trazer resultado, que vão trazer recompensa à vida dele, à vida dela, à sua família, ao seu ministério, à sua vida profissional, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar com você rapidamente a palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito dos dízimos e das ofertas. Se você não entende e se você não quer ser participante desse mistério, não se preocupe com isso. Mas se você quer viver algo diferenciado de Deus, se você quer ter resultados diferenciados, prova daquilo que Deus coloca na sua própria palavra para você viver resultados diferentes, resultados que vão marcar a sua vida com alegria, que vão marcar a sua vida com a multiplicação que só Deus pode dar, resultados que vão marcar a sua vida com o favor de Deus, resultados que vão que você seja reconhecido pelos teus resultados. Melhor do que você falar algo a respeito de você mesmo, do quanto que você é bom, do quanto que você é conquistador, conquistadora, do quanto que você realiza, é os outros reconhecerem você pelos teus bons resultados. Vou falar um pouco do começo do versículo 10 de Malaquias 3 e depois a gente vai para o versículo 11. Logo no começo do versículo 10 de Malaquias 3, a palavra do Senhor fala assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Já falei para você no domingo anterior, todos os dízimos é o dízimo teu financeiro, é o dízimo do teu tempo, é o dízimo da tua saúde, é o dízimo das tuas energias. Todos os dízimos. Você deve investir a sua vida, eu devo investir a minha vida, além da minha vida financeira, também em todas as áreas da minha vida, na casa do tesouro, ou seja, a casa do Senhor, que é a sua igreja na face da terra,
Nesse caso, Igreja Águas Curadoras. E aí, a minha ênfase hoje é para esse versículo 11, que a palavra do Senhor fala assim: por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra maravilhosa, que garantia tremenda que o Senhor nos dá, num tempo de tantas incertezas que a gente vive nos dias de hoje, tantas equações que a gente não consegue muitas vezes equalizar, não consegue entender. Deus garante, mediante a sua palavra, uma vez que você firma o teu compromisso de entregar todos os dízimos, todos os seus dízimos, trazer a casa do Senhor, fazer aliança com Deus, colocar Deus à prova, e Deus garante que Ele vai repreender o devorador. Sabe o que é isso? Isso é o melhor investimento que você pode fazer na tua vida. Muitas vezes a gente tem algum recurso, a gente fala, como que eu vou fazer esse recurso gerar frutos? Esse é o melhor jeito, essa é a melhor maneira de fazer com que aquilo que você tem como recurso nas suas mãos, na vida financeira, aquilo que você tem como recurso nas tuas mãos, no tempo também, aquilo que você tem recurso nas tuas mãos de inteligência emocional, você investir na obra do Senhor, e Deus garante que vai haver fruto, porque Ele fala que Ele vai repreender o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Que terrível seria você viver, ou que terrível é para alguém que vai aprender agora a entregar o seu dízimo, a fazer a sua oferta. Está vivendo uma vida que investe energia e não tem resultado, investe tempo e não tem resultado, e investe da sua vida, investe da sua inteligência, investe do seu sentimento, da sua vida emocional, e não tem resultado. Deus é poderoso para fazer e realizar através da sua palavra, mediante aquilo que Ele coloca, de você apresentar a sua vida financeira, que é onde justamente, uma vez que você voluntariamente entende essa palavra e você permite que Deus use desse canal para abençoar a sua vida. E aí Ele fala que vai garantir os resultados para você. Que maravilhoso eu poder investir num lugar que eu sei que o próprio Deus, pela sua palavra, garante os resultados daquilo que é o trabalho das minhas mãos. Santo e eterno Deus, nós continuamos na Tua presença, Senhor, Espírito Santo amado. Eu peço a Ti, Espírito Santo, aquilo que eu não consegui expressar através de palavras, que a Sua santidade, Espírito Santo, através da Tua pessoa, possa trazer a tradução, possa trazer o entendimento dessa ministração à Tua igreja, ao Teu servo, à Tua serva, para que eles possam viver, para que eles possam ter resultados inabaláveis, resultados que não tem gafanhoto, não tem oposição, não tem enviado das trevas que possa tocar, porque está esse fruto, esse resultado, essa conquista está protegida pelas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos com os olhos da fé, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da palavra de hoje é Ocupar seu espaço espiritual. Isso é uma ministração tão séria, tão profunda, o Espírito Santo colocou no meu coração. Em 1 Samuel, no capítulo 17, você sabe muito bem a respeito do confronto entre Davi e Golias, a falta de postura, a falta de posicionamento, não só de Saul, como todos os israelitas. Vou ler aqui alguns versículos daquilo que não é o posicionamento, daquilo que é o posicionamento daquele que não entende a posição que ocupa ou a posição que deve ocupar. Bom, vamos por partes. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor, Davi e Golias. No versículo 11, quando o gigante Golias está afrontando o exército de Israel, a todos que lá estavam, Saul já estava demonstrando o seu medo, o seu temor, todos do exército de Israel também não estavam se posicionando como deveriam. O que a palavra do Senhor fala no versículo 11 do capítulo 17 de 1 Samuel? Versículo 11 fala assim:
Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Olha só, quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Isso é o que diz o versículo 11. Depois tem algo semelhante no versículo 24, que fala assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Essa é, e a gente começa essa palavra de hoje falando a respeito daquilo que é a postura de quem não sabe se posicionar, a postura de quem não sabe ocupar o espaço que deve ser ocupado espiritualmente, dizendo: a despeito do teu cargo, a despeito se você hoje é chamado de pastor, a despeito se você hoje é chamado de rei, a despeito se você hoje é chamado de administrador, de conquistador, de guerreiro, de evangelista, de qualquer que seja o título, a posição que você tem perante o chamado de Deus era uma posição específica. E tanto eu como você, nós temos que desempenhar a nossa posição com o nosso entendimento pleno daquilo que é, o que nos foi revelado até determinado momento, com relação àquilo que deve ser a nossa função, o nosso trabalhar no mundo espiritual. Santo Eterno Deus, nós nos colocamos à tua disposição. Espírito Santo de Deus, eu quero dizer a ti, amado Espírito Santo, que eu reconheço que eu venho do pó, que eu não sou nada e que para o pó eu vou voltar. Espírito Santo amado, eu te peço, traz o entendimento, conduz essa ministração da forma que tu trouxesse ao meu espírito, ao meu coração, compartilha a tua igreja para que possam entender na profundidade, na forma, na dimensão que tu tens trazido a revelação no dia de hoje. O valente que se levanta contra a tua palavra, Senhor, eu lanço no abismo agora, eu declaro que nós receberemos essa ministração por completo e que nós ocuparemos todo o espaço espiritual que é pertinente nós ocuparmos, que é pertinente nós realizarmos, fazermos, usufruirmos, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. No poderoso nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Essa palavra sobre ocupar o chamado, ocupar o espaço espiritual. Davi tem um chamado para reinado. Davi é pastor, Davi estava apacentando ovelhas, Davi estava ali exercendo o melhor da sua atividade, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, já tinha demonstrado as suas habilidades, o Espírito do Senhor já usava a sua vida, já havia na sua vida encorajamento para se posicionar, para ocupar o seu espaço como deveria. E o que eu acho tremendo nessa ministração a respeito de ocupar o espaço espiritual que o Senhor tem para nós ocuparmos na nossa vida, é importante você dissociar aquilo que você vê com os olhos naturais. Apesar de nós estarmos nesse mundo natural, muito mais forte e profundo e sério é o mundo espiritual. Davi, ele ocupa o seu espaço espiritual quando ele exerce, na plenitude das suas funções, aquilo que é proposto para ser realizado no seu dia. Então, não interessa ser chamado de pastor, não interessa ser chamado de rei, não interessa qual que é o cargo que me é concedido. O que mais importa, não que isso não seja importante ou que isso seja menos importante, mas o que eu quero chamar a tua atenção nesse momento é: eu preciso, em todos os momentos da minha vida, ocupar o espaço espiritual, como o apóstolo Paulo fala, a esfera de trabalho que me é concedida. Eu preciso ocupar o espaço espiritual. Davi, quando ele vê aquele cenário de desafio do gigante Golias, está desafiando o exército de Israel, em que eu estava lendo esses versículos para você, que os israelitas, o próprio Saul, estavam ali atemorizados, morrendo de medo,
ou seja, não estavam ocupando o espaço espiritual que eles deveriam ocupar. Davi já chega e ele, com a sua postura, ele já vai demonstrando que ele ocupa o seu espaço espiritual. Eu tenho esse entendimento do meu espírito, é saber que se hoje eu sou pastor ou se hoje eu sou rei, não interessa. Tem gente que muitas vezes fica na expectativa de ser chamado rei, fica na expectativa de chegar ao tempo de você viver e servir, e trabalhar e exercer o seu reinado, de você ser chamado rei, de você receber a coroa, de você receber o cetro, de você receber as vestes reais. Tem gente que fica esperando esse tempo e fica na ilusão, vou colocar assim, ou no posicionamento indevido de ficar no aguardo de um determinado tempo, ficar no aguardo de uma determinada etiqueta, de um determinado nome, de um determinado cargo, para fazer o exercício pleno das suas funções. Davi não estava esperando ser chamado rei para fazer aquilo que ele deveria fazer, aquilo que é chamado no dia de hoje. Davi, ele preenchia o espaço das suas funções, daquilo que ele realizava. Já falei para você os exemplos ruins de Saul e do povo filisteu, mas olha o jeito que Davi já chega no cenário desafiador. Davi chega naquele cenário, no 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32, Davi fala assim a Saul. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Davi não só chega com coragem, Davi não só chega com entendimento, e justamente por causa desse entendimento, da coragem que ele tem, que as suas palavras reverberam, as suas palavras expressam aquilo que é o posicionamento espiritual que ele tem. Davi está ali naquele momento, através das suas palavras, preenchendo, ocupando o espaço espiritual, o chamado que ele tem na vida dele. Esse é um princípio espiritual que ele tem que fazer uso, ele faz uso enquanto é pastor, e depois, quando ele vai ser rei, ele também vai fazer uso desse ocupar do espaço espiritual, através da palavra, através da postura, através do posicionamento. Estou dizendo a você, não adianta você querer esperar o tempo do seu reinado, não adianta você querer ficar esperando que determinadas coisas aconteçam, aí eu vou mudar, aí eu vou ter uma postura diferente, aí eu vou ser diferente. Isso você se enganar, porque eu ocupo meu espaço espiritual, ou pelo menos eu devo ocupar meu espaço espiritual desde já, através das minhas palavras, através do meu posicionamento, através dessa atitude de dizer que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Então, Davi tem um chamado para o reinado. De repente você tem uma palavra profética. De repente você tem um determinado chamado que você está aí aguardando há tanto tempo. E algumas pessoas às vezes ficam na expectativa da realização do seu chamado, sendo que na verdade o seu chamado já começou. O seu chamado é tão forte, o seu chamado precede a tua vida, né? Tem gente que fala, quando vai começar meu chamado? Ou quando que o meu chamado vai tomar uma forma maior? Mas o seu chamado, ele vem antes da tua vida. Você nasce em meio ao seu chamado. Porque Deus é tão tremendo e maravilhoso que ele já havia determinado, na verdade, ele traz você a existência para o atender de um chamado dele. E aí ele tem essa formatação em você como pessoa. Você é a formatação, você é a forma, você é a expressão do chamado de Deus para atender os propósitos dele. Isso se chama a sua vida. Você está entendendo o mistério dessas palavras? Davi tem um chamado para ser rei, ele tem um chamado para reinado. E Davi, através das suas palavras, através da sua postura, ele deve ocupar o espaço de rei antes de chegar a ser rei, porque ocupa o seu espaço como rei espiritualmente em primeiro lugar. Eu tenho que andar na minha vida com uma postura espiritual em que eu já ocupo o meu espaço espiritual independentemente do cargo nominado que é dado aquele momento que eu estou vivendo.
Você vê assim, no versículo 40 do capítulo 17 de 1 Samuel, fala assim, falando sobre Davi: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Ele pega o seu cajado na sua mão, ele não pega uma espada, ele não pega um cetro de rei, ele pega um cajado e termina a história com o cetro de rei na mão. De uma certa forma é a mesma coisa, dizendo espiritualmente, se é cajado, se é um cetro real, o que importa na minha vida, na sua vida, é você ter um posicionamento espiritual, é você mandar uma mensagem para o mundo espiritual. Existe uma expectativa do mundo espiritual com relação ao teu posicionamento. Eu tenho que, à luz do posicionamento de Davi, ter o mesmo posicionamento na minha vida. Tem gente que está esperando o cetro real para esperar começar a realizar e fazer o seu reinado. Davi toma posse do seu cajado, Davi faz uso do seu cajado no tempo que é para usar cajado. Quando for para usar uma outra ferramenta, quando for para usar uma espada, quando for para usar o cetro do rei, ele vai usar, ele vai fazer uso daquilo. Mas o que é mais importante nisso tudo é para que quando chegar o tempo de ser rei e eu exercer o meu reinado, como o chamado de rei que eu tenho, com a eleição de rei que eu tenho, eu fazer e realizar as minhas atividades como rei, eu ter a ocupação espiritual desde sempre, desde que eu me conheço por gente, me posicionar como rei antes mesmo de chegar a sê-lo. Então assim, Davi ele faz uso do seu cajado, que é aquilo que ele tem nas suas mãos, ele não vê nisso uma limitação, porque isso é entender o seguinte: aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é o suficiente para você ter vitória nessa situação. O que importa é você valorizar aquilo que Deus confiou a você nas suas mãos. É você saber que aquilo que você imagina que você precisa, que de repente você não tenha, Deus vai prover. O que importa é você se posicionar de forma a você ir em direção à vitória, mesmo que seja ir em direção ao olho do furacão. Davi, você vê no final desse versículo, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu, Golias, ele apresentava ali a afronta. Então, eu ocupar minha posição espiritual, eu ocupar espaço espiritual, muitas vezes eu mostrar para o mundo espiritual que eu não me intimido pelas obras das trevas, eu não tenho medo das obras das trevas. Pouco me importa se o gigante está gritando, pouco me importa se o gigante está fazendo afrontas. Eu vou em direção ao desafio, porque eu tenho certeza que Deus está prestes a usar esse desafio na minha vida para colocar minha vida em honra, porque muito maior do que colocar minha vida em honra é o nome de Deus que vai ser glorificado na minha vida e através da minha vida. Ocupar espaço espiritual, assim como Davi, e Davi representa o reinado do Espírito, versus Golias, que representa o reinado da carne. Governo espiritual e ocupar o espaço espiritual na minha vida é dar espaço pleno ao Espírito Santo de Deus a governar a minha vida para que eu possa ser usado em governo através dele. Davi representa aquele que é levantado, aquele que é enviado, aquele que é o guerreiro levantado por Deus, que é cheio do seu espírito. Aquele que representa o homem com coração, segundo o coração de Deus. Aquele que representa o governo do espírito. Golias representa o governo da carne. Qual que é o governo da carne? O governo da força, o governo de medir forças, o governo de acreditar e ter a sua crença, a sua confiança naquilo que é a representação da força, aquilo que é a representação dos recursos, aquilo que é a representação do dinheiro, aquilo que é a representação de autoridade dada na terra. Eu sou guerreiro desde a minha infância, preparado desde a minha infância.
Esse é o governo da carne, esse é o que representa o governo que não é do Espírito. Essa é a ocupação da carne, o contraste que existe entre esse governo da carne, esse governo de Golias, esse exercício na sua pessoa do governo da carne, através da força. Essa é uma guerra, essa é uma batalha que muitas vezes nós temos dentro de nós mesmos. O militar da nossa carne contra o nosso espírito. Davi representa, ele tipifica e ele expressa o governo do Espírito de Deus. E é essa batalha que tem que ser vencida no mundo espiritual. Davi e Golias são a representação a olhos claros, esse embate, essa guerra, esse combate, essa disputa em que o Espírito deve se sobressair e tem que se sobressair sobre a carne. A vitória de Davi sobre Golias é a vitória do Espírito sobre a carne. Preencher o espaço espiritual é dar espaço ao Espírito Santo de modo tal que ele ocupe a plenitude do meu ser e que não haja mais espaço na minha vida para o governo da carne. Então, como eu já disse a você, Davi representa o reinado do Espírito versus os Golias, que é o reinado da carne. Davi continua a preencher o seu espaço espiritual quando ele diz, nos versículos de 45 a 47 de 1 Samuel, no capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. No versículo 47, toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Davi, quando ele fala ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é muito sério. Isso é você entender a posição que você ocupa, isso é você preencher o espaço espiritual que você tem dentro do teu chamado. Eu não vou realizar não vou solucionar situações em meio à força. Eu não vou resolver problemas em meio à força, em meio à pressão, em meio ao uso excessivo de recursos, ou colocar minha confiança em recursos, e que vão ser os recursos que eu tenho nas minhas mãos que vão resolver as coisas. Ocupar meu espaço espiritual é permitir que o Espírito Santo me ocupe de uma maneira tal e eu viva tão pleno no Espírito Santo, na presença da sua pessoa, em saber que não é dos meus recursos que depende a manifestação da glória de Deus. Não é daquilo que eu tenho nas minhas mãos que depende a manifestação da glória de Deus, mas tão somente o ser pleno da sua presença. E então, um dos pontos que o Espírito Santo colocou no meu coração, vou ler aqui aquilo que hoje nessa tarde o Espírito Santo me apresentou. Davi representa a igreja. E como a igreja não precisa da armadura de Saul, porque a igreja vitoriosa não precisa da força da estrutura do sistema do reinado da carne. Nossa, que tremendo isso. Quando Saul fala a Davi: você não tem preparo suficiente, você não tem a armadura necessária para vencer essa peleja, para vencer esse gigante. Ocupar o meu espaço espiritual é entender que Davi tipifica a igreja e que Golias tipifica o governo das trevas, a força das trevas. A igreja não precisa daquilo que é armadura, daquilo que é recurso natural. A igreja não precisa da armadura, que é uma armadura de Saul, que também representa o governo da carne, que não é mais cheio pelo Espírito, que não é guiado pelo Espírito.
Davi representa e apresenta a igreja. Davi tem a sua vitória e está justamente alicerçado naquilo que é o governo do Espírito de Deus. A igreja vitoriosa não precisa da força e da estrutura do sistema do reinado da carne. Para você ter vitória, para você ocupar o seu espaço espiritual, você não precisa se encher daquilo que são recursos naturais, daquilo que são recursos terrenos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar o posicionamento, ele vai te dar a direção, ele vai te encher, ele vai te preencher, ele vai te dar o governo, ele vai te dar a autoridade, para que nas situações em que você for passar, você tenha autoridade suficiente, você esteja ocupando o seu espaço espiritual de forma tal a você exercer aquilo que é o governo de Deus na sua vida e através da sua vida, ocupando o seu espaço espiritual, você vai ter vitórias, porque as vitórias vêm não pela sua força, não pela força do sistema, mas através do Espírito de Deus. Então, é muito importante, quando a gente fala de preencher o espaço espiritual, muitas vezes as pessoas, nós como ser humano, a gente tem o desejo de passar logo de uma fase para outra. Mas você vê que esse entendimento que Davi tem, esse entendimento que eu tenho que ter de ocupar minha posição espiritual na plenitude daquilo que Deus tem para eu ocupar na minha vida, para que o seu governo, a sua presença possa realizar e fazer através da minha vida. Davi justamente tipifica o veículo usado por Deus para estabelecer, para escrever no mundo espiritual a vitória da igreja sobre Golias, sobre o inferno, sobre a estrutura, sobre o deboche da carne. Eu preciso, para preencher o meu espaço espiritual, entender que Deus quer usar a minha vida nesse momento de transição, nessa fase de transição. Deus quer usar o meu ser, Deus quer usar a sua vida através dessa compreensão que você tem de preencher o seu espaço espiritual, em que aquilo que está sendo estabelecido na sua vida e através da sua vida é muito sério. Deus usa a vida de Davi para estabelecer no mundo espiritual aquilo que é a representação da vitória da igreja sobre o império das trevas. Deus quer usar a tua vida, e não precisa ser numa batalha assim numérica, numa batalha de gigantes, é na batalha do dia a dia, em que você vai mostrar para o mundo espiritual que você é governado pelo Espírito Santo. É na batalha do dia a dia, no dia a dia, que você vai mostrar que o Espírito de Deus reina sobre a sua vida e que a vitória vai sendo conquistada todos os dias através da condução que o Espírito Santo vai realizando na tua vida e através da tua vida, em que vai sendo cravado no mundo espiritual a vitória do Espírito sobre a carne, a vitória da igreja sobre o mundo das trevas. Aí eu pergunto a você, qual é o seu chamado? Você precisa entender o seu chamado com muita clareza, para você poder ocupar a sua posição espiritual, para você poder preencher o seu espaço espiritual. Por quê? Porque a partir do momento em que eu entendo o meu chamado, eu entendo qual a posição que eu tenho que ocupar, que eu entendo quais são as atividades que eu vou realizar, eu vou me preparando de uma forma cada vez melhor, eu vou sendo... eu estudo, eu leio, eu faço cursos, eu faço uma pós-graduação, eu faço tudo aquilo que é elencado, tudo aquilo que são certificações, tudo aquilo que é um preparo para o melhor desempenho das minhas tarefas. No Brasil é tão comum as pessoas falarem sobre futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? Não sei, são 11? São 10 jogadores ali na linha de frente e o goleiro? Isso, são 11, é isso? Não sei, de repente estou falando o número errado aqui. Mas você tem ali num time aqueles que são os atacantes, aquele que é o centroavante, aquele que é o back, o goleiro, ou seja, cada um numa equipe tem uma posição com clareza delineada.
Eu preciso do mundo espiritual, assim como num jogo de futebol, assim como num jogo de basquete, de vôlei, o esporte que seja. Entender a posição a qual eu sou chamado para que eu possa desempenhar e realizar minhas atividades de forma que vai ser feito e levado a contento. Então, o goleiro, ele ocupa uma posição específica. O goleiro, ele ocupa um espaço específico. Para isso, ele tem um treinamento específico. Para isso, ele tem um treinamento diferenciado daqueles que são os outros jogadores. Tem gente que está sendo chamado para ser goleiro, está querendo ser preparado para ser atacante e vice-versa, sabe? Então, a minha oração por você nesse momento é que você entenda com clareza, uma clareza vinda do Espírito Santo de Deus, revelação do Espírito Santo de Deus, para que você entenda hoje, naquilo que é permitido pelo Senhor, a plenitude do seu chamado, a plenitude do espaço que você tem a ocupar, para que você realize as atividades no dia de hoje, daqui 5 minutos, amanhã, semana que vem, e venha sempre numa construção daquilo que Deus está fazendo na sua vida com relação ao seu chamado. O Senhor me chamou para ser goleiro, o Senhor me chamou para ser atacante. Então, ou seja, eu vou fazer cursos, eu vou fazer o desenvolvimento das minhas habilidades, da minha aptidão, daquilo que eu sou chamado por Deus, daquilo que o Senhor me dá a oportunidade de fazer, de realizar, de aprender, de acordo com aquilo que é o meu chamado, de acordo com aquilo que é a posição específica que Deus tem para a minha vida. Será que você tem a consciência clara da posição que você ocupa no mundo espiritual, das atividades que você tem a realizar, de qual tem que ser a sua postura, do quanto de tempo que você tem que investir em determinadas atividades para melhor desempenhar, para melhor se desenvolver e para melhor desenvolver o seu chamado espiritual, a sua vida espiritual, para você ocupar e preencher o espaço ao qual você foi e é chamado. Você pensa na carreira que nos é proposta, o Senhor Jesus nos fala. É uma carreira diferente da outra, uma carreira tem as suas especificidades, uma carreira tem o seu elencar de qualificações necessárias para ocupar de uma posição. Santo Eterno Deus, nós continuamos na Tua presença, eu quero aqui apresentar, Senhor, a vida do Teu amado, a vida da Tua amada. Senhor, vai trazendo clareza a cada um, de que forma que ele pode, que ela pode ocupar e preencher seu espaço espiritual, que a despeito dos cenários, a despeito de nomes, a despeito de etiquetas, a despeito de cargos, a despeito de nomeações, que o teu servo, a tua serva, tenha essa clareza, esse entendimento, esse posicionamento no dia de hoje, a ocupar o espaço espiritual, ao que o seu servo, a sua serva é chamado, a desempenhar suas funções, para que atenda às expectativas do céu, Senhor, a realizar aquilo que é o seu chamado, na plenitude daquilo que o Senhor tem elencado, o seu servo, a sua serva, para realizar. É no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e com os olhos da fé nós te dizemos, Senhor, muito obrigado. Glórias a Deus. E aí, você já está pronto, já está pronta a preencher por completo o espaço espiritual que o Senhor tem designado para você? Vamos celebrar a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos fala no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Santo Eterno Deus, nós queremos te agradecer, louvar o teu santo nome, porque no corpo do seu Filho, tipificado aqui por esse pão, no corpo do teu Filho nós temos união, no corpo do teu Filho nós temos força, no corpo do teu Filho nós somos conduzidos como igreja a vitórias cada vez maiores, e é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Por isso nós ocupamos o nosso espaço espiritual como membros e como igreja participante da tua obra, em que Jesus Cristo é o cabeça. Em memória ao Senhor Jesus Cristo, em honra e glória ao seu santo nome, comamos.
Glórias a Deus. Estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, agora a partir do versículo 25, diz a palavra do Senhor. Separe o seu suco de uva em representação ao sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz a partir do versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Santo Eterno Deus, nós te somos gratos pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Senhor, limpa a nossa vida, limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa-nos por completo, Senhor, para que não haja em nós nenhuma sujeira, para que não haja em nós nenhuma representação, nenhum espaço em que apresente o governo da carne, Senhor, mas que o governo do Teu Espírito, que nós sejamos cheios do Teu Santo Espírito sempre, e para que nós possamos ocupar sempre o espaço espiritual que nos é reservado, para que como os representantes da Tua igreja e como igreja unida, Teu corpo unido na face da terra, nós temos vitória e em todas as atividades, em todos os momentos, nós sempre glorifiquemos o Teu santo nome. Levanta Teu cálice comigo e diz assim: onde está, ó morte, a Tua vitória? Onde está, ó morte, o Teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte por Jesus Cristo. Vencida foi a morte pelo Senhor Jesus Cristo. Em memória, em honra, em glorificação ao Senhor Jesus, bebamos. Glórias a Deus. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, nós te agradecemos por esse momento de purificação, de união, esse momento tão precioso que nós reconhecemos a obra da cruz do Calvário nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós nos rendemos à Tua pessoa, nós nos rendemos à Tua santidade, nós reconhecemos a obra da cruz do Calvário. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu és o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, sem sujeira, que voluntariamente se entregou pelas nossas vidas. Aquele que era santo se fez imundo para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos lavados, para que nós pudéssemos, através do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pudéssemos estar na Tua presença, Senhor. É no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Obrigado, Pai. Glórias a Deus por mais esse culto, por essa palavra. Estenda suas mãos à sua frente. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Santo Eterno Deus, Espírito Santo amado, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Eu libero sobre a Tua igreja a porção completa dessa palavra. Ocupar espaço espiritual, essa unção de governo, esse preenchimento divino, essa orientação santa, essa condução pelo Teu Santo Espírito. Vai assim fazendo, realizando, trazendo a interpretação ao Teu servo, à Tua serva, para que seja cada vez mais, de forma crescente, a ser governado, a ser usado pelo Teu Santo Espírito, a ser completamente ocupado pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua glória se manifeste, Senhor, na face da terra, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Eu vejo você no próximo culto.